Pasta 16. 16. A Pedra do Coração. Clary apertou o botão para ligar de volta para Simon, mas caiu direto na caixa postal. Lágrimas quentes escorreram pela bochecha e ela jogou o telefone no painel. Droga! Droga! Estamos quase chegando, disse Luke. Eles já tinham saído da via expressa e ela nem sequer notara. Pararam na frente da casa de Simon, uma construção de madeira de uma família só, cuja frente era pintada de um vermelho alegre. Clary já estava fora do carro, correndo pela calçada da frente antes que Luke tivesse puxado o freio de mão. Ela podia ouvi-lo gritando seu nome enquanto subia os degraus e batia violentamente na porta. Simon! Gritou ela. Simon! Clary, chega! Luke alcançou-a na varanda frontal. Os vizinhos. Danem-se os vizinhos. Ela procurou o chaveiro no cinto, encontrou a chave certa e colocou-a na fechadura. Empurrou a porta para abri-la e entrou no corredor. Luke logo atrás. Espiaram pela primeira porta à esquerda que dava para a cozinha. Tudo parecia exatamente como sempre, desde o balcão meticulosamente limpo até os ímãs de geladeira. Lá estava a pia onde beijara Simon havia apenas alguns dias. A luz do sol brilhava pelas janelas, enchendo o ambiente de um brilho amarelo claro. Uma luz capaz de transformar Simon em cinzas. O quarto de Simon era o último no fim do corredor. A porta estava levemente aberta, apesar de Clary não conseguir enxergar nada além de escuridão pela abertura. Ela tirou a Estela do bolso e agarrou-a com força. Sabia que não era uma arma, mas a sensação de segurá-la na mão a acalmava. Dentro, o quarto estava escuro, cortinas pretas cobrindo as janelas. A única luz vinha do relógio digital na mesa de cabeceira. Luke estava esticando a mão para acender a luz quando alguma coisa que sibilava e rosnava como um demônio, se lançou sobre ele na escuridão. Clary gritou enquanto Luke a pegava pelos ombros, empurrando-a para o lado. Ela tropeçou e quase caiu, quando se endireitou, virou e viu Luke espantado, segurando um gato branco que miava e não parava de se debater. Os pelos inteiramente arrepiados. Parecia uma bola de algodão com garras. Yossarian! Exclamou Clary. Luke largou o gato. Yossarian imediatamente correu entre as pernas dele e desapareceu pelo corredor. Gato idiota! Disse Clary. Não é culpa dele. Os gatos não gostam de mim. Luke alcançou o interruptor e acendeu a luz. Clary se espantou. O quarto estava completamente arrumado, nada fora do lugar, nem o tapete embolado. Até a colcha estava cuidadosamente dobrada sobre a cama. É um feitiço? Provavelmente não. Provavelmente apenas magia. Luke foi até o centro do quarto, olhando em volta pensativamente, enquanto se movia para abrir uma das cortinas. Clary viu alguma coisa brilhando no chão. Luke, espere. Ela foi até onde ele estava e se ajoelhou para pegar o objeto. Era o celular prateado de Simon, completamente destruído, a antena arrancada. Com o coração acelerado, ela abriu o telefone. Apesar da rachadura que se estendia por toda a tela, uma mensagem ainda era visível. Agora tenho todos eles. Clary se deixou afundar na cama entorpecida. Ao longe, sentiu Luke tirar o telefone de sua mão. Ela o ouviu respirar fundo enquanto lia a mensagem. O que isso quer dizer? Agora tenho todos eles? Perguntou Clary. Luke colocou o telefone de Simon na mesa e passou a mão no rosto. Temo que signifique que ele está com Simon e temos que encarar a verdade, com Maya também. Significa que ele tem tudo de que precisa para o ritual de conversão. Clary o encarou. Quer dizer que isso não é só para atingir a mim e a você. Tenho certeza de que Valentim encara isso como um efeito colateral agradável, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é reverter as características da espada da alma, e para isso ele precisa do sangue de crianças do submundo. Mas Maya e Simon não são crianças, são adolescentes. Quando aquele feitiço foi criado, o feitiço para transformar a espada da alma em escuridão, a palavra adolescente nem sequer tinha sido inventada. Na sociedade dos caçadores de sombras, você se torna adulto apenas aos 18 anos. Antes disso, é uma criança. Para os propósitos do Valentim, Maya e Simon são crianças. Ele já tem o sangue de uma criança fada e o sangue de um feiticeiro criança. Só precisava de um licântrope e um vampiro. Clary sentiu como se o ar tivesse sido arrancado dela.
Então por que não fizemos alguma coisa? Por que não pensamos em protegê-los de alguma forma? Até agora, Valentim fez o que era conveniente. Nenhuma das vítimas foi escolhida por um motivo além de estarem disponíveis. O feiticeiro foi fácil de encontrar. Tudo o que Valentim precisou fazer foi contratá-lo sob o pretexto de querer invocar um demônio. É bastante fácil encontrar fadas no parque se souber onde procurar. E o Hunter's Moon é exatamente o lugar para onde se deve se quiser encontrar um lobisomem. Se submeter a esse perigo extra só para nos atacar quando nada mudou. Jace, disse Clary. O que quer dizer com Jace? O que tem ele? Acho que é Jace que ele quer atingir. Jace deve ter feito alguma coisa ontem à noite no barco. Alguma coisa que deve ter irritado Valentim seriamente. Irritado bastante para que ele abandonasse qualquer que fosse o plano de antes e bolasse um novo. Luke parecia espantado. O que a faz pensar que a mudança de planos do Valentim teve alguma coisa a ver com seu irmão? Porque, disse Clary com toda certeza, só Jace pode irritar alguém tanto assim. Isabelle. Alec bateu na porta da irmã. Isabelle, abre a porta. Sei que você está aí. Uma fresta da porta se abriu. Alec tentou espiar por ela, mas não parecia ver ninguém do outro lado. Ela não quer falar com você, disse uma voz conhecida. Alec olhou para baixo e viu olhos cinzentos encarando por trás de um par de óculos. Max, disse ele. Vamos, maninho, me deixe entrar. Eu também não quero falar com você. Max começou a empurrar a porta para fechá-la, mas Alec, rápido como o chicote de Isabelle, colocou o pé na abertura. Não me faça derrubá-lo, Max. Você não faria isso. Max empurrou com toda a força. Não, mas eu poderia chamar os nossos pais, e tenho a impressão de que a Isabelle não quer isso. Quer, Izzy? Perguntou, levantando a voz o suficiente para que a irmã, que estava dentro do quarto, ouvisse. Ah, pelo amor de Deus! Isabelle parecia furiosa. Tudo bem, Max, deixe ele entrar. Max se afastou e Alec entrou, deixando que a porta se fechasse atrás dele. Isabelle estava ajoelhada na abertura da janela ao lado da cama, com um chicote dourado enrolado no braço esquerdo. Vestia a roupa de caça, as calças pretas e a saia justa com símbolos prateados quase invisíveis. As botas estavam abotoadas até os joelhos e o cabelo balançava a brisa que entrava pela janela aberta. Ela olhou para ele por um instante, não lembrando ninguém além de Hugo, o corvo preto de Wood. — Que diabos você está fazendo? Tentando se matar? Ele perguntou, dando passos furiosos até a irmã. O chicote dela se lançou, enrolando-se nos tornozelos dele. Alec parou onde estava, sabendo que com um único giro de pulso Isabelle poderia arrancá-lo de onde estava e fazê-lo aterrissar no chão de madeira. — Não se aproxime nem mais um passo, Alexander Lightwood, disse ela, com sua voz mais furiosa. Não estou me sentindo muito caridosa em relação a você neste momento. Isabelle, como você pôde trair o Jace daquele jeito? Depois de tudo que ele passou, você também fez aquele juramento de cuidarmos uns dos outros. Não. Ele fez questão de lembrá-la. Se significasse violar a lei. A lei? Isabelle irritou-se. Existe uma lei maior que a clave, Alec. A lei da família. Jace é sua família. A lei da família? Nunca ouvi falar nela antes, disse Alec, aborrecido. Ele sabia que deveria estar se defendendo, mas era difícil não se distrair pelo hábito constante de corrigir irmãos menores quando estão errados. Talvez seja porque você acabou de inventar. Isabelle mexeu o pulso. Alec sentiu os pés saírem debaixo dele e girou para absorver o impacto da queda com as mãos e os pulsos. Caiu, rolou de costas e levantou os olhos para ver Isabelle sobre ele. Max estava ao lado dela. — O que devemos fazer com ele, Maxwell? Perguntou Isabelle. Deixá-lo amarrado para os nossos pais o encontrarem? Alec já estava de saco cheio. Ele tirou uma lâmina da bainha no pulso, girou e cortou o chicote que o envolvia pelos tornozelos. O fio de elétron se partiu com um estalo e ele se levantou enquanto Isabelle recolhia o braço, o fio sibilando ao redor. Um riso baixo quebrou a tensão. Tudo bem, você já o torturou bastante, estou aqui. Isabelle arregalou os olhos. Jace? O próprio. Jace entrou no quarto de Isabelle, fechando a porta atrás de si. Vocês dois não precisam brigar. Ele franziu o senho quando Max pulou para ele, gritando seu nome. Cuidado! Disse, soltando o menino gentilmente. Não estou na minha melhor forma. Estou vendo,
disse Isabelle, examinando ansiosamente com os olhos. Ele estava com os pulsos ensanguentados, os cabelos claros grudados de suor no pescoço e na testa, o rosto e as mãos manchados de sujeira e sangue. A inquisidora machucou você? Não muito. Os olhos de Jace encontraram os de Alec do outro lado do quarto. Ela só me trancou na galeria de armas. O Alec me ajudou a sair. O chicote murchou como uma flor na mão de Isabelle. Alec, isso é verdade? É. Alec esfregou a sujeira das roupas com exagero deliberado. Não pôde resistir a acrescentar. Viu só? Bem, você deveria ter dito. E você deveria ter confiado em mim. Chega, não temos tempo para brigas, disse Jace. Isabelle, que tipo de armas você tem aqui? E curativos, algum curativo? Curativos? Isabelle deixou o chicote de lado e tirou a estela da gaveta. Posso curá-lo com Iratze. Jace ergueu os pulsos. Um Iratze seria bom para os meus machucados, mas não ajudaria em nada com isso. São queimaduras de símbolos. Pareciam ainda piores sob a luz clara do quarto de Isabelle. As cicatrizes circulares eram pretas e rachadas em alguns pontos, de onde fluía um sangue claro. Ele abaixou as mãos enquanto Isabelle empalidecia. E eu vou precisar de algumas armas também antes de... Curativos primeiro, armas depois. Ela colocou a estela em cima da cômoda e conduziu Jace para o banheiro com uma porção de pomadas, gases e ataduras. Alec os observou pela porta entreaberta, Jace apoiado na pia enquanto a irmã adotiva lavava seus pulsos e os enrolava em gaze branca. Pronto, agora tire a camisa. Sabia que você tinha algum interesse na situação. Jace tirou o casaco e puxou a camiseta pela cabeça, franzindo o rosto. A pele dourado clara encobria músculos tensos. Marcas pretas giravam pelos braços. O mundano poderia achar que as cicatrizes brancas, resquícios de símbolos, o deixavam imperfeito, mas Alec não. Todos eles tinham aquelas cicatrizes. Eram distintivos de honra, não defeitos. Alec, você pode pegar o telefone? Disse Jace, ao vê-lo assistindo pela porta entreaberta. Está na cômoda. Isabelle não levantou o olhar. Ela e Jace estavam conversando em voz baixa. Alec não conseguia ouvi-los, mas suspeitava que não quisessem assustar Max. Alec olhou. Não está na cômoda. Enquanto desenhava um Iratze nas costas de Jace, Isabelle praguejou irritada. Inferno! Deixei o telefone na cozinha. Droga, não quero procurar, caso a inquisidora esteja por aí. Eu pego, ofereceu-se Max. Ela não se importa comigo, sou novo demais. Talvez. Isabelle parecia relutante. Para que você precisa do telefone, Alec? Nós apenas precisamos, disse Alec, impaciente. Easy. Se for para mandar uma mensagem para o Magnus dizendo, te acho legal, vou te matar. Quem é Magnus? Perguntou Max. É um feiticeiro, disse Alec. Um feiticeiro muito sexy, disse Isabelle a Max, ignorando o ar de fúria de Alec. Mas feiticeiros são maus, protestou Max, parecendo espantado. Exatamente, disse Isabelle. Não entendi, disse Max, mas vou buscar o telefone. Já volto. Ele saiu pela porta enquanto Jace vestia a camisa e o casaco novamente e entrava no quarto, onde começou a procurar armas nas pilhas dos pertences de Isabelle que estavam embolados no chão. Qual é o plano agora? Vamos todos fugir? A inquisidora vai ter um ataque quando perceber que você não está mais lá. Não tanto quanto vai ter quando o Valentim a ignorar. De forma concisa, Jace delineou o plano da inquisidora. O único problema é que ele nunca vai aceitar. O único problema? Isabelle estava tão furiosa que estava quase gaguejando, algo que não fazia desde os 6 anos de idade. Ela não pode fazer isso. Não pode simplesmente trocar você com um psicopata. Você é membro da Clave. Você é nosso irmão. A inquisidora não pensa assim. Não ligo para o que ela pensa. Ela é uma vaca nojenta e tem que ser impedida. Quando descobrir que o plano é seriamente falho, pode ser que caia em si, observou Jace. Mas não vou ficar aqui para descobrir. Vou dar-o fora. Não vai ser fácil, disse Alec. A inquisidora trancou esse lugar com mais força do que um pentagrama. Sabia que está cheio de guardas lá embaixo? Ela convocou metade do conclave. Deve ter uma ótima opinião ao meu respeito, disse Jace, empurrando uma pilha de revistas. Talvez não esteja enganada. Isabelle olhou pensativa para ele. Você realmente saltou 9 metros do chão sobre uma configuração Malaquias? Ele pulou, Alec? Pulou, confirmou ele. Nunca vi nada igual.
Eu nunca vi nada igual a isso. Jace levantou uma adaga de 35 centímetros do chão. Um dos sutiãs cor-de-rosa de Isabelle estava preso na ponta afiada. Isabelle o pegou de volta com uma careta. A questão não é essa. Como foi que você fez? Sabe? Eu pulei. Jace tirou 2 discos giratórios debaixo da cama. Estavam cobertos de pelo cinza de gato. Ele os soprou, espalhando pelos. Chakrams. Legal, principalmente se eu encontrar algum demônio com alergia a pelo de gato. Isabelle jogou o sutiã nele. Você não está me respondendo. Porque eu não sei, Izzy. Jace se levantou. Talvez a rainha Seeley tenha razão. Talvez eu tenha poderes que nem sequer sei que existem, pois nunca os testei. Clary com certeza tem. Isabelle franziu a testa. Ela tem? Os olhos de Alec se arregalaram. Jace, aquela moto vampiresca que você tem ainda está no telhado? Possivelmente. Mas ainda é dia, então não serve para muita coisa. Além disso, disse Isabelle, não cabemos todos nela. Jace colocou os chakrams no cinto, junto com a adaga de 25 centímetros. Várias lâminas de anjo foram para os bolsos do casaco. Não importa, disse ele. Vocês não vão comigo. Isabelle falou atabalhoada. Como assim não? E ela se interrompeu quando Max voltou, arfando com o telefone rosa nas mãos. Max, você é um herói. Ela arrancou o telefone dele, dirigindo um olhar a Jace. Já falo com você em 1 minuto. Enquanto isso, para quem vamos ligar? Para Clary? Eu ligo, começou Alec. Não. Isabelle afastou a mão dele. Ela gosta mais de mim. Ela já estava discando, pôs a língua para fora enquanto levava o telefone ao ouvido. Clary, é Isabelle. O quê? A cor no rosto dela desapareceu como se tivesse sido apagada, deixando-a cinza e com os olhos vidrados. Como isso é possível? Mas por quê? Como o que é possível? Jace estava ao lado dela em 2 passos. Isabelle, o que aconteceu? Clary. Isabelle tirou o telefone do ouvido, os nós dos dedos brancos. Valentin. Ele pegou Simon e Maya. Vai usá-los para completar o ritual. Com um movimento suave, Jace se esticou e tirou o telefone da mão de Isabelle. Colocou ao próprio ouvido. Venha até o instituto, disse. Não entre, espere por mim. Encontro você lá fora. Ele fechou o telefone e o entregou a Alec. Ligue para o Magnus, disse. Diga a ele para nos encontrar na margem do rio no Brooklyn. Ele pode escolher o lugar, mas tem que ser deserto. Vamos precisar da ajuda dele para chegar ao barco do Valentin. Nós? Isabelle se alegrou visivelmente. Magnus, Luke e eu, esclareceu Jace. Vocês 2 ficam para lidar com a Inquisidora. Quando Valentin não cumprir com a parte do acordo, são vocês que vão ter que convencê-la a mandar todos os reforços do conclave no encalço dele. Entendo, disse Alec. E como você pretende sair daqui? Jace sorriu. Observe, disse e pulou no parapeito da janela de Isabelle. Isabelle gritou, mas Jace já estava abaixando a cabeça para passar pela abertura. Ele balançou por um instante do lado de fora do parapeito e em seguida não estava mais lá. Alec correu para a janela e olhou horrorizado, mas não havia nada para ver. Apenas o jardim do instituto muito abaixo, marrom e vazio, e a trilha estreita que passava pela porta da frente. Não havia pedestres gritando na 96ª e nenhum carro parou a ver um menino caindo. Era como se Jace tivesse desaparecido no ar. O som da água o acordou. Era um ruído forte e repetitivo, a água batendo contra algo sólido sem parar, como se ele estivesse deitado na base de uma piscina que se esvaziava e se enchia rapidamente. Tinha um gosto metálico na boca e sentia cheiro de metal por toda parte. Sentia uma dor persistente e irritante na mão esquerda. Com um grunhido, Simon abriu os olhos. Estava deitado em um chão duro e desigual de metal, pintado com um tom feio de cinza esverdeado. As paredes eram do mesmo metal verde. Havia uma única janela redonda no alto de uma parede que permitia uma entrada bastante limitada de luz do sol, mas era o suficiente. Ele estava deitado com a mão no caminho da luz e seus dedos estavam vermelhos e cheios de bolhas. Com outro grunhido, ele rolou para longe da luz e sentou. Percebeu que não estava sozinho ali, apesar de as sombras serem densas, ele enxergava bem no escuro. Diante dele, com as mãos atadas e acorrentadas a um cano, estava Maya, com as roupas rasgadas e um hematoma enorme na bochecha esquerda.
Ele podia ver onde as tranças tinham sido arrancadas em um dos lados da cabeça. O cabelo sujo de sangue, e assim que ele se sentou, ela o encarou e imediatamente começou a chorar. Pensei, ela soluçou entre choramingos, que você estivesse morto. Estou morto, disse Simon. Ele estava olhando para a mão, enquanto observava as bolhas diminuíram, a dor foi passando e a pele voltou ao normal. Eu sei, mas quis dizer morto, morto. Ela limpou o rosto com as mãos atadas. Simon tentou se mover em direção a ela, mas alguma coisa o conteve. Uma algema de metal no tornozelo fincada no chão, e Valentim não estava disposto a correr riscos. Não chore, disse ele, e imediatamente se arrependeu. Não era como se a situação não exigisse lágrimas. Estou bem. Por enquanto, disse Maia, esfregando o rosto molhado na manga. Aquele homem, o de cabelo branco, o nome dele é Valentim? Você o viu? Disse Simon. Eu não vi nada, só a porta do meu quarto explodindo e uma figura enorme que me atropelou como um trem. Ele é o Valentim, certo? De quem todo mundo fala, o que deu início à ascensão. Ele é o pai da Clary e do Jace, disse Simon. É tudo o que sei. Achei que a voz dele soava familiar. Ele fala exatamente como o Jace. Ela parecia levemente pesarosa. Não é à toa que o Jace é tão babaca. Simon só podia concordar. Então você não... Maia se interrompeu. Tentou novamente. Ouça, sei que isso soa estranho, mas quando Valentim foi buscá-lo, você viu alguém conhecido com ele? Alguém que já está morto? Como um fantasma? Simon balançou a cabeça espantado. Não, por quê? Maia hesitou. Eu vi o meu irmão, o fantasma do meu irmão. Acho que o Valentim estava me fazendo ter alucinações. Bem, ele não tentou nada disso comigo. Eu estava ao telefone com Clary. Lembro de ser derrubado quando a figura avançou até mim. Ele deu de ombros. Só isso. Com Clary? Maia parecia quase esperançosa. Então talvez descubram onde nós estamos. Talvez venham atrás de nós. Talvez, disse Simon. Mas onde nós estamos, afinal? Em um navio. Eu ainda estava consciente quando me trouxeram. É uma coisa de metal gigantesca. Não tem luzes e há coisas por todos os lados. Uma delas pulou em cima de mim e eu comecei a gritar. Foi então que ele pegou a minha cabeça e bateu com ela na parede. Desmaiei pouco depois. Coisas? Como assim coisas? Demônios, disse ela e deu de ombros. Ele tem todos os tipos de demônios aqui. Grandes, pequenos, alados, fazem tudo o que ele manda. Mas Valentim é um caçador de sombras e, até onde sei, odeia demônios. Bem, os demônios não parecem cientes disso, disse Maia. O que eu não entendo é que ele pode querer conosco. Sei que detesta todos do submundo, mas parece um pouco de excesso de esforço para matar dois. Ela começou a tremer, batendo os dentes como se fosse um brinquedo de criança. Ele deve estar querendo alguma coisa dos caçadores de sombras, ou do Luke. Eu sei o que ele quer, pensou Simon, mas não adiantava nada contar para Maia. Ela já estava abalada o suficiente. Ele tirou o casaco com um movimento de ombros. Toma, disse e lançou-o através da sala para ela. Girando as algemas, ela conseguiu colocá-lo desajeitadamente pelos ombros. Deu um sorriso abatido, porém agradecido. Obrigada, mas você não está com frio? Simon balançou a cabeça. A queimadura na mão já não estava lá. Não sinto frio. Não mais. Ela abriu a boca e fechou novamente. Uma luta se passava por trás de seus olhos. Sinto muito por ter reagido a você daquela forma ontem. Ela fez uma pausa, quase prendendo a respiração. Morro de medo de vampiros, sussurrou afinal. Quando vim para a cidade, havia um bando com o qual eu andava, o morcego e 2 outros meninos, Steve e Greg. Estávamos no parque uma vez e encontramos uns vampiros chupando sacos de sangue embaixo de uma ponte. Houve uma briga e basicamente me lembro de um deles pegando Greg e simplesmente rasgando em 2. A voz dela se levantou e ela pôs a mão na boca. Estava tremendo. Em 2, sussurrou. Todas as entranhas dele saíram e depois eles começaram a comer. Simon sentiu uma pontada de nojo dominá-lo. Ficou quase feliz por sentir repulsa ao ouvir a história e não outra coisa, tipo fome. Eu não faria isso, disse ele. Gosto de lobisomens, gosto do Luke. Sei que gosta. É que quando conheci você parecia tão humano. Fez com que eu me lembrasse de como eu era antes.
Maya, disse Simon, você ainda é humana. Não, não sou. Das maneiras que importam, é sim, assim como eu. Ela tentou sorrir. Ele podia perceber que ela não acreditava nele e não podia culpá-la. Não tinha certeza se ele próprio acreditava em si mesmo. O céu tinha se tornado metálico como uma arma, denso com nuvens pesadas. A luz, cinzenta, o instituto se erguia, enorme como a lateral de uma montanha chapada. O telhado angular brilhava como prata não polida. Clary pensou que tivesse visto criaturas encapuzadas se movendo perto da porta da frente, mas não tinha certeza. Era difícil perceber qualquer coisa com clareza quando estavam estacionados a um quarteirão de distância, espiando por frestas na caminhonete de Luke. Quanto tempo já passou? Perguntou ela. Não tinha certeza se pela 4ª ou 5ª vez. 5 minutos desde a última vez que perguntou, disse Luke. Ele estava apoiado no banco, com a cabeça para trás, parecendo completamente exausto. A barba fina que cobria o queixo e a bochecha era cinza prateada e havia bolsas escuras de sombras sob os olhos dele. Todas aquelas noites no hospital, o ataque demoníaco e agora isso, pensou Clary, repentinamente preocupada. Ela podia perceber por que ele e a mãe tinham escondido essa vida por tanto tempo. Ela própria gostaria de se esconder dela mesma. Quer entrar? Não, Jace disse para esperarmos. Ela espiou novamente pela janela. Agora tinha certeza que havia 5 figuras na entrada. Quando uma delas se virou. Clary pensou ter visto um flash de cabelo prateado. Veja! Luke estava sentado ereto, abrindo a janela precipitadamente. Clary olhou e nada parecia ter mudado. Você está falando das pessoas na entrada? Não, os guardas já estavam ali antes. Veja no telhado. Ele apontou. Clary pressionou o rosto contra a janela da caminhonete. O telhado da catedral era um tumulto de torres e pináculos góticos, anjos, esculpidos e vãos arqueados. Ela estava prestes a dizer, irritada, que não estava vendo nada além de algumas gárgulas velhas, quando um flash de movimento chamou sua atenção. Havia alguém no telhado, uma figura escura e esguia, movimentando-se graciosamente entre as torres, saltando de uma para outra e caindo para descer aquele teto impossivelmente íngreme. Alguém de cabelos claros que brilhavam como bronze. Jace. Clary estava fora da caminhonete antes de perceber o que estava fazendo, correndo pela rua em direção à igreja. Luke gritando atrás dela. O edifício enorme parecia se mover acima, muito alto. Um penhasco de pedra. Jace estava na ponta do telhado agora, olhando para baixo. E Clary pensou, não pode ser, ele não faria isso, não o Jace. E em seguida ele saltou do telhado para o ar, tão calmamente quanto se estivesse descendo uma varanda. Clary berrou alto enquanto ele caía como uma pedra. E aterrissava, com leveza, exatamente na frente dela. Clary o encarou boquiaberta enquanto ele se levantava e sorria para ela. Se eu fizer alguma piadinha sobre aparecer sem avisar, disse ele, você vai achar que é um clichê? Como você fez isso? Sussurrou ela, sentindo como se estivesse prestes a vomitar. Ela podia ver Luke fora da picape com as mãos atrás da cabeça, olhando para além dela. Clary girou para ver os 2 guardas da porta da frente correndo em direção a eles. Um deles era Malik, a outra era a mulher de cabelo prateado. Droga! Jace agarrou a mão dela e a puxou atrás dele. Eles correram em direção à caminhonete e entraram ao lado de Luke, que ligou o motor e decolou com a porta do lado do carona ainda aberta. Jace se esticou por cima de Clary e a fechou com força. A picape passou pelos 2 caçadores de sombras. Malik, Clary viu, tinha o que parecia uma faca de arremesso na mão. Ele estava mirando em um dos pneus. Ela ouviu Jace xingando enquanto procurava uma arma no casaco. Malik retraiu o braço, a lâmina brilhando, e a mulher de cabelos prateados se jogou nas costas dele, agarrando-lhe o braço. Ele tentou se desvencilhar dela. Clary se virou no assento, engasgando. Em seguida, a caminhonete dobrou a esquina e se perdeu no trânsito da York Avenue, o instituto ficando para trás à distância. Maya havia caído em um cochilo irregular encostada no cano de vapor, com o casaco de Simon nos ombros. Simon observava a luz da fresta passear pelo local onde estava e tentava calcular a hora, em vão. Ele geralmente via as horas pelo telefone celular, mas não o tinha mais. Procurou nos bolsos à toa. Devia ter deixado cair quando Valentim entrou no quarto.
Mas tinha problemas maiores. Estava com a boca seca e parecendo papel, a garganta doendo, sentia sede de uma forma como se toda a sede e a fome que já havia conhecido tivessem se misturado em uma espécie de tortura incrível, e só ia piorar. Era de sangue que ele precisava. Pensou no sangue na geladeira ao lado da cama, em casa, e suas veias queimaram como fios elétricos passando sob a pele. Simon? Era Maya, levantando a cabeça um pouco grogue. Ela estava com a bochecha marcada com entalhes brancos onde tinha ficado apoiada no cano. Enquanto ele assistia, o branco se tornou rosa conforme o sangue voltava ao rosto. Sangue. Ele passou a língua seca nos lábios. Oi? Por quanto tempo dormi? 3 horas, talvez 4. Já deve ser tarde agora. Ah, obrigada por ficar de olho. Não era o que ele tinha feito. Claro, sem problemas. Sentiu-se vagamente envergonhado ao dizê-lo. Simon. Oi? Espero que entenda o que eu quero dizer. Sinto muito que esteja aqui, mas estou feliz por estar comigo. Ele sentiu um sorriso se formando no rosto. O lábio inferior seco rachou e ele sentiu gosto de sangue na boca. Seu estômago roncou. Obrigado. Ela se inclinou em direção a ele e o casaco escorregou dos ombros. Tinha olhos âmbar acinzentados que mudavam enquanto ela se movia. Consegue me alcançar? Ela perguntou, esticando a mão. Simon se esticou para ela. A corrente que o prendia pelo pé bateu enquanto ele esticava a mão o máximo que podia. Maya sorriu quando os dedos se tocaram. Que gracinha! Simon recolheu a mão, olhando fixamente. A voz que havia falado das sombras era fria, culta, vagamente estrangeira de uma maneira que ele não conseguia classificar. Maya deixou cair a mão e se virou, empalidecendo enquanto olhava para o homem na entrada. O sujeito havia entrado tão silenciosamente que nenhum dos dois escutara. As crianças da lua e da noite se entendendo, afinal. Valentim, sussurrou Maya. Simon não disse nada. Não conseguia parar de olhar. Então aquele era o pai de Clary e Jace, com aquele cabelo branco prateado e os olhos negros ardentes. Não se parecia muito com nenhum dos dois, apesar de haver algo de Clary naquela estrutura óssea pronunciada e no formato dos olhos, e algo de Jace na insolência com que se movia. Era um homem grande, de ombros largos, com um corpo pesado que não lembrava nenhum dos filhos. Entrou na sala de metal verde como um gato, apesar de trazer consigo o peso do que pareciam armas suficientes para equipar um pelotão. Alças pesadas de couro com fivelas de prata cruzavam o peito, sustentando uma espada prateada com cabo largo nas costas. Em volta da cintura havia outra alça grossa na qual havia diversas facas de açougueiro, adagas e lâminas estreitas brilhantes como agulhas enormes. Levante-se, disse ele para Simon. Mantenha as costas na parede. Simon ergueu o queixo. Podia ver que Maya olhava para ele pálida e assustada e sentia uma onda feroz de senso de proteção. Ele impediria Valentim de machucar Maya mesmo que fosse a última coisa que fizesse na vida. Então você é o pai de Clary, disse, sem querer ofender, mas dá para perceber por que ela o odeia. O rosto de Valentim ficou impassível, quase petrificado. Seus lábios mal se moveram quando ele falou. E por que ela me odeia? Porque, respondeu Simon, você é obviamente psicótico. Então Valentim sorriu, um sorriso que não moveu nenhuma parte do rosto além dos lábios, que apenas se contraíram levemente. Então ele ergueu o punho. Estava cerrado. Por um instante Simon pensou que Valentim fosse atacá-lo e se retraiu reflexivamente, mas Valentim não desferiu um soco. Em vez disso, abriu os dedos, revelando o que parecia uma pilha de purpurina no centro da mão. Virando-se em direção a Maya, ele abaixou a cabeça e soprou o pó nela, em uma paródia grotesca de um beijo soprado. O pó se estabilizou em volta dela como um enxame de abelhas brilhantes. Maya gritou, engasgando e se debatendo furiosamente, foi de um lado para o outro como se pudesse se livrar do pó, girando, a voz se transformando em um grito lamentoso. — O que você fez com ela? — gritou Simon, levantando de um salto. Ele correu em direção a Valentim, mas a corrente na perna o segurou. — O que você fez? O sorriso fino de Valentim se alargou. — Pó de prata, disse. Queima licântropes. Maya havia parado de se contorcer e estava curvada em posição fetal no chão, choramingando. Sangue corria de feridas vermelhas horríveis nas mãos e nos braços dela. O estômago de Simon revirou enquanto ele caía contra a parede, enojado consigo mesmo, com tudo.
Desgraçado, disse enquanto Valentim tirava o resto do pó dos dedos. Ela é só uma menina, não ia machucá-lo. Está acorrentada pelo... Ele engasgou, a garganta queimando. Valentim riu. Pelo amor de Deus? Provocou ele. Era isso que você ia dizer? Simon não disse nada. Valentim esticou o braço por cima do ombro e sacou a pesada espada de prata das costas. A luz era refletida pela lâmina como água caindo de uma parede de prata brilhante, como se a própria luz do sol se refratasse. Os olhos de Simon queimaram e ele virou a cara. A lâmina do anjo queima, assim como o nome de Deus o faz engasgar, disse Valentim, a voz fria, afiada como cristal. Dizem que aqueles que morrem por sua ponta chegam aos portões do céu. Nesse caso, morto-vivo, estou lhe fazendo um favor. Ele abaixou a lâmina de modo que a ponta tocou a garganta de Simon. Os olhos de Valentim pareciam água negra e não havia nada neles. Nenhuma raiva, nenhuma compaixão, nem sequer ódio. Eram vazios como uma cova. Alguma última palavra? Simon sabia o que devia dizer. Shema Israel. Adonai Elohanu. Adonai Echad. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Tentou proferir as palavras, mas uma dor profunda lhe queimou a garganta. Clary, foi o que sussurrou no lugar. Uma expressão de irritação passou pelo rosto de Valentim, como se o som do nome da filha na boca de um vampiro o desagradasse. Com um simples giro de pulso, ele endireitou a espada e golpeou com um único gesto suave a garganta de Simon.